No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais. Estamos retransmitindo pelo grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. Esse conteúdo, doutor, estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de Televisão, no grupo Tati de Comunicação e no Correio do Papagaio, no sul de Minas, e mais 20 portais no Brasil inteiro, inclusive talvez aí até na sua região. Deixa eu só apresentá-lo muito breve. Está tendo um chiado aí, vê o que é esse... Aí, agora acho que parou. Eu estou com o doutor Sérgio Fernando Harfuch, é isso? Saúde! Isso. Saúde! Ele, por incrível que pareça, já foi promotor de justiça, hoje é procurador, atualmente titular da 23ª Vara da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, licenciado para concorrer ao Senado. A gente não vai falar muito disso, porque eu acho que existe uma certa importância a nossa entrevista, porque nós, literalmente, vamos falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, que é isso que as pessoas têm que saber, que faz parte do perfil do programa, e eu acho que as pessoas têm que saber. E eu vou dizer aqui que você é graduado em Teologia pela Unifil, Londrina, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior na Unimbra, São Paulo. Em 2007 integrou o Conselho Nacional sobre Drogas, o CONAD. Representou o Ministério Público do Mato Grosso do Sul na International Visitor Leadership Program. É juvenil isso? Justiça juvenil? É isso? Isso. Bom, tem várias vertentes aqui na sua biografia. E eu quero dizer o seguinte, que estará hospedado tudo no portal Cartão de Visita News e nesses portais. Então, eu não preciso nem falar para a gente não perder tempo. Não vamos quebrar o paradigma hoje, apesar de ser bem informal, viu, doutor? Como é que foi que você foi estudar Direito? Vamos falar um pouco como é que iniciou tudo e depois nós vamos no final, na primeira pergunta, que é todo esse tempo de carreira, 30 anos de Ministério Público. Bom, eu sou Sérgio Harfuch. Eu morava em São Paulo e comecei a estudar Direito na PUC. Eu inicialmente a minha ideia era fazer medicina por um sonho dos meus pais. Eu levei 3 paus em faculdades de medicina e me fez pensar se era aquilo mesmo que eu queria, decidi por Direito. Meu pai também já tinha formação em Direito. A PUC ficava a 30 metros da minha casa, então não tive dúvida. Eu passei a frequentar e ser filho da PUC. Depois disso, então, com a minha formatura, eu já exerci atividade jurídica desde o primeiro ano, num departamento jurídico, assistia a aulas, aliás, era sustentações orais com Damásio Evangelista de Jesus, o grande mestre. E... Parece que faleceu esse ano passado, se eu não me engano. Sim, foi ano passado. Grande mestre, é uma pessoa insubstituível. E isso me incentivou muito a pensar já no Ministério Público. De fato, eu fazendo concurso, passei no concurso aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, que é o meu estado de origem,
E por amar o Ministério Público e ver nessa função uma contribuição significativa para a minha geração, permaneci esses anos todos. Mas eu não sou muito convencional, então percebia que não adiantava eu ficar dentro da promotoria esperando tão somente. Eu precisava estar junto da coletividade, da comunidade, sabendo o que estava acontecendo, e isso aconteceu principalmente dentro da área da infância. Aí eu me especializei, então, na questão, principalmente porque eu ingressei no Ministério Público em 92, e o ECA estava ali vindo, nascendo, né? Junto com a Constituição de 88. Com isso, então, eu me vi necessariamente debruçado sobre o tema, e de lá para cá eu percebi que começou a haver um desensino do ECA manipulado por uma ideologia nefasta de confusão, de lançar uma geração contra a outra, pais contra filhos. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais. E apesar, no interior, você sabe, você é um faz-tudo. Um promotor de primeira instância, ele cuida de crime a meio ambiente, né? E só que sempre, apesar de dar conta de toda a agenda da promotoria, das atribuições, me dediquei à infância. Lá no início já nasceu um projeto, ouvi e procurei saber onde é que eu poderia ajudar melhor. Ouvi pais, ouvi adolescentes, ouvi professores, enfim, profissionais da infância. Ajudei a constituir vários conselhos tutelares, porque estava lá também no começo. Isso foi me fazendo envolvido com a infância e juventude, o que marcou minha carreira, apesar de ter, até chegar na capital, foram 8 anos de carreira, desses 30, eu tive que me debater com todos os assuntos, né? Mas na capital eu fui para o júri, fiquei 3, 4 anos no júri, comecei a perceber que cada vez mais cedo a gurizada estava se metendo em homicídios. Claro que a competência do júri não é para adolescentes. O autor de crimes contra a vida dolosos tem que ter pelo menos 18 anos. Mas esse guri que vinha para o júri com 18 anos já tinha um antecedente comprometido desde os 14, 15, com atos infracionais. E ele estava matando o guri de 12, 13. Isso me entristecia muito, apesar de ter vitória nos júris. Eu me entristecia e meu filho um dia percebeu, o que foi, pai? Perdeu o júri? Eu falei, não, o cara foi condenado. É que eu vi um guri de 12, 13 anos morto e um de 18 na cadeia. As duas mães chorando. Eu não estou realizado. Ele falou, mas o júri não acontece quando tem a morte? Ou a tentativa? Meu filho. Pois você tem que chegar antes da bala. Chegando antes da bala. Essa foi a frase de impacto que me fez pensar na prevenção e começar a migrar do júri para a infância e colocar em prática tudo aquilo que eu vinha aprendido no interior. Eu fui promotor de fronteira, promotor de Ponta Porã. Você atravessa a rua, é mais difícil, eu morei em São Paulo, é mais difícil você atravessar a Paulista do que atravessar a fronteira de Ponta Porã para o Paraguai. E aí... Você morava em Perdizes, do lado da PUC ali? Do lado, ali na Miss Godoy. Engraçado, eu morei muito tempo, morei 10 anos na Caraibas. Aquela rua que sobe. Foi. Vizinho, mano. Muito. Era... A gente mandou de carrinho de ali, não? Não, não sei, porque eu morei na Caraibas com a Coronel Melo de Oliveira de esquina, imagina. Então, ali, aquela região eu conheço bem. Mas pode continuar. Inclusive, eu queria até aproveitando esse gancho da vara de menores, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que em 92, você falou que entrou em 92, né? Sim. Em 92, eu era curador especial da vara da infância no João Mendes, São Paulo. Eu fiquei 12 anos como curador especial. Trabalhei muito em operações com os comissários de menor e também trabalhei muito em operações de adoção internacional. Eu era fiz muita coisa. Agora, até eu ia lhe perguntar isso, a questão do conselho tutelar, se não há um certo conforto, porque é um funcionário público, ou do cara que tinha um cargo de confiança, ou um comissário de menor, que eram pessoas que tinham dinheiro, eram vocacionados, mas não exerciam aquela função porque eram empresários. E naquela época, quando você era garoto, você falava em juizado de menores, que hoje é vara da infância, era juizado de menores, os caras
tinha até um certo receio, havia um certo limite nas coisas. Hoje eu não sei, parece que a coisa não estava. A coisa parece que fugiu do controle. Quando você fala conselho tutelar, parece que. Eu vou dizer isso porque meu pai foi funcionário público, minha mãe foi, o meu avô, que fez o brasão do Estado de São Paulo, que era calígrafo. Então, assim, parece que o pessoal entrou numa zona de conforto. Eu queria que você me explicasse o que você acha sobre isso. Eu também sou do tempo do juizado de menores, ainda do juizado de menores. Nessa época, eu trabalhei no João Mendes por volta lá de 84, 85. Eu era estagiário. Então, eu vivia correndo o processo do Collor e descendo ali. Não sei se você lembra, o diretor lá era o Irineu Fava, não? Do fórum, ou você não lembra? Não vou lembrar. Porque o Irineu hoje é desembargador, ele era diretor do fórum lá na minha época. Ele é desembargador do tribunal. Tinha o Renan Lotufo. Eu conheci muita gente, mas vamos lá, vamos falar de você. E aí? Bom, eu vejo assim, o Conselho Tutelar hoje é uma criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora, tão somente em 2018, 19, é que ele teve uma regulamentação por lei federal. O Senado até decidiu isso de forma bastante rápida, unificando as eleições dos conselheiros e o tempo de 3 anos. Porque antes, cada município fazia a sua regra. Porque ele é mantido pelo município. E há uma regra mínima de que é preciso ter um número certo de habitantes para cada grupo de conselheiros, que é de 5, mais ou menos. Com isso, as atribuições do Conselho Tutelar, elas são importantes porque ela fica como um anteparo entre o judicial e o extrajudicial. Então, é possível resolver muita coisa através da intervenção dos conselhos tutelares. Qual é o problema? É que os municípios não dão estrutura para um conselho funcionar. Geralmente, o conselheiro põe gasolina do bolso dele para poder, se ele não quiser ir de ônibus numa diligência. Isso é difícil. E, por vezes, o conselho tutelar ficou com um limbo pouco definido e com uma interferência muito grande do terceiro setor, de qualquer coisa na função policial. Você vê hoje. Então, um adolescente é pego em ato infracional. Se lá na delegacia ele não tiver uma delegacia especializada de infância e juventude, é complicado esse guri ficar com outros presos. Aí o delegado não pode levar para a delegacia. Ligar, não acha os pais. Liga para o conselho tutelar. Se não tiver um plantão, uma ação eficiente, gasolina para ir buscar, esse conselheiro fala, eu não posso cumprir. Então, depende de cidade para cidade. Não é mais a função do conselho tutelar, infelizmente, por vezes, tem sido utilizado como, para a eleição de conselho, tem um perfil. E a remuneração é muito baixa. Então, as pessoas que se candidatam nem sempre têm qualificação. E, às vezes, numa cidade, por exemplo, de 30, 40 mil habitantes, vai ter um conselho tutelar e são aqueles mesmos. E aí, agora, você tem uma previsão. A questão da reeleição, se você... Antes, né, aliás, era limitado. Então, não tem ninguém. Tem cidade que não tem número suficiente para concorrer. Então, você não tem para fazer concurso. E conforme for... Se você apertar muito a prova, não sobra um candidato. Então, são poucos os que se candidatam a conselheiro tutelar com formação acadêmica suficiente para realmente lidar com uma ação tão importante. E o conselheiro, às vezes, em algumas cidades, tem um vereador que banca a campanha de alguém que ele põe lá para ser depois cabo eleitoral dele para vereador de novo, ou para prefeito, sei lá. Então, tem muita coisa para se ajustar no trabalho ainda do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, mas nem sombra do que era o juizado de menores. O juizado de menores, antes, ele tinha um poder, uma intervenção muito mais eficiente até. Eu digo para isso. Eu não sei se tinha mais estrutura, o que é. Mas nós vivíamos em outros tempos, né? Décadas passadas,
essa juventude era menos comprometida com a criminalidade, com o consumo de drogas, com a rebelião. Hoje está complicado. Mesmo um lar estável, né? Excelência, você está hoje na segunda instância, né? Então, eu acredito que a questão operacional ela muda um pouco no seu papel. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu fiz para o seu colega que me indicou, inclusive eu quero agradecer o Afonso Iso, que é um... Eu ia até te perguntar, o que você tem a ver com a corrupção, doutor? Eu tenho uma gana para mim, cara. Olha, eu sou fã do Afonso. Porra, ele é um cara que eu vou te falar, eu acompanho ele há muitos anos, no início. Meu, ele é um cara oxigenado, é impressionante a vontade que ele tem, meu. Olha, Deus usou esse cara na história do Ministério Público, porque às vezes você mesmo fica pensando, assim, será que eu tenho alguma coisa a ver com corrupção? Se não por ação, sabe, alguém tem alguma coisa a ver com corrupção, ou com ação, ou com omissão. Porque, por vezes, nós estamos... Praticamente, se você for ver, de repente, no contexto é a mesma coisa. O cara que é omisso na função dele de prevaricação, pô, eu acho que para mim... Nem estou falando em prevaricação, que é crime. Então. Eu estou falando como cidadão, cada um de nós. Quer saber? Eu não quero saber de política, não. Eu anulo meu voto. Até onde essa tua posição não contribui com a corrupção? Exatamente. E não é prevaricação. Tá mudando essa cultura, viu? O que você está falando é real. O que você está falando é real. Eu queria te perguntar também uma coisa, é o seguinte, o que mudou? Até o Afonso, também, na entrevista com ele faz esse comentário, que ele era contra, na época, quando até eu brincava com ele, Afonso, você com esses olhos azuis e esse cabelão, agora ele tá meio... tá mais... Eu falo assim, o que você tem, a questão da Constituição em 88, o que mudou o que você acha que mudou no Ministério Público? Porque ele comenta, ou alguns comentam, né, que até vem ao ponto que você está falando agora, de a gente ser omisso na questão de votar, e acaba até contribuindo para a corrupção, que também ele era contra do cara que estava no governo, ou no Ministério Público, ou na magistratura, seja lá, e se candidatar para algum cargo no governo. Eu acho, agora pensando friamente, que vocês são os caras técnicos, né? Então, nada mais justo do que entender o que está fazendo do que ter um cara lá que não tem habilidade, né? Então, não sei se o que você pode falar sobre isso, o que mudou de 88? 88 não é mais a mesma Constituição de hoje. Nós sabemos que a Constituinte de 88 foi uma gambiarra. Tá. Porque o Tancredo morreu e não tinha tomado posse ainda, deveria ser convocada uma nova eleição. O Sarney não podia ter assumido como vice. Porém, em conversa com aquele Congresso, inclusive Ulisses Guimarães na parada, fala o seguinte: deixa eu assumir que eu entrego para vocês uma Constituinte, vocês vão fazer uma nova Constituição. Vocês vão ter oportunidade de montar uma Constituinte. Era tudo o que o Congresso queria. Até porque estava vindo uma efervescência socialista, com predominância no Congresso, e queria, com isso, claro, a oportunidade de rever a Constituição que nós já tínhamos. Tanto que nós temos hoje uma Constituição com viés socialista de percepção meridiana. Bom, com isso, abriu-se espaço para construções, e o Ministério Público aproveitou bem esse momento, e isso foi benéfico para o Ministério Público. A Carta
de Curitiba, que foi uma construção de uma proposta de fazer um Ministério Público mais do que tão somente um proponente de ação penal, permitiu que o MP entrasse dentro da esfera da ação civil pública e dentro dos direitos difusos de uma forma como nunca. Isso foi muito bom. Com isso, quem vinha a passar em concurso, ou os mesmos os promotores que já estavam no exercício das suas atribuições, teve uma expansão muito grande política, não político-partidária, mas ele pôde intervir melhor na sociedade. Poxa, você é promotor de justiça. Você conhece o Antônio Cláudio da Costa Machado? Conheço. Meu amigo pessoal, eu acompanhei quando ele escreveu o livro da tese base dele sobre o Ministério Público, dentro do campo civil. Foi bem nessa época mesmo, de 84, mais ou menos, ele foi assim, um precursor dentro dessa esfera acadêmica. Grande professor. Então, tudo estava se construindo, o Ministério Público com aquela expansão toda. Porém, não demorou para vir emenda atrás de emenda. Hoje nós temos 115 emendas constitucionais que desfiguraram por completo. Inclusive, tendo parlamentares querendo mexer nas prerrogativas essenciais do Ministério Público, como, por exemplo, a inamovibilidade. Você bem viu o que aconteceu com o Protógenes. Um delegado que puxou o fio lá dos Correios, mensalão, um herói. Foi removido. Eu entrevistei ele na época, entrevistei no programa Cartão de Visita Rádio Record. Olha só. Ele Olha eu entrevistei ele. Ele me deu entrevista. Depois eu não ouvi mais. Então, fizeram aí a PEC 37, por exemplo, que é a proposta de emenda à Constituição, que queria remover do Ministério Público a inamovibilidade. O que é a inamovibilidade? É uma das prerrogativas que o promotor não pode sair, não é só da cidade, ele não sai da promotoria dele. Então, se eu estou na promotoria, por exemplo, de patrimônio público, eu estou processando um governador aqui, ou um figurão, eles não podem me tirar daqui sem que eu queira. Entendi. Já um delegado de polícia, se ele for um delegado de polícia civil, manda ele lá para o Cafundó. Se ele é delegado de polícia federal, o ministro da Justiça move ele, acabou e põe outro. Com o promotor, isso não acontece ainda, mas tentaram fazer já por mais de uma vez. Eu quero dizer como se procurou manipular a Constituição para esvaziar o Ministério Público, porque ele começou a incomodar, começou a bater em quem antes nunca tinha apanhado, e enquanto evoluía essa questão de corrupção. Por exemplo, a emenda constitucional 45. Eu ia perguntar sobre isso. E pode retroagir alguma coisa? Isso que eu ia te perguntar, dessa emenda. Explica o que é essa emenda. A emenda constitucional 45, ela veio já em decorrência de uma convergência de normas que procuravam construir um órgão controlador, não só do Ministério Público, mas da Justiça. Com a emenda constitucional 45, que teve alteração nas normas competentes, veio a criação do CNJ, do CNMP, que é um órgão de controle externo do judiciário. Então, o juiz, hoje, ele não deve tão somente prestar contas à sua corregedoria local, mas tem um Conselho Nacional. Inclusive, agora, eu tive com o presidente Bolsonaro, entreguei para ele um pedido da nossa Pró-Sociedade, o MP Pró-Sociedade, é uma associação privada de promotores e procuradores, membros do Ministério Público, conservadores que procuram resgatar esses valores que estão se perdendo, diluídos pela corrupção e esses desvios todos. Nós estivemos lá representando o nosso MP para a Sociedade contra a PEC número 5 do Paulo Teixeira, aí de São Paulo, do PT, que queria ampliar em mais 5 os cargos de conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, composto por membros do Congresso Nacional. Isso faria com que
a Câmara controlasse o Ministério Público. E ainda que não houvesse, ainda que mantivesse a inamovibilidade, mas eu respondi a 18 sindicâncias. Durante esses 30 anos, no meu estado, eu sou campeão de sindicância. Não fui... Então você aprendeu. Então, viu? A gente aprende com essas coisas. Aprendi cada vez mais. Todas foram arquivadas. Todas foram Então, arquivadas. você vê, Porque... olha o desgaste aí. Mas você entendeu? Só o fato de você ter que responder a uma sindicância... Isso é terrível. Para mim, receber uma advertência é uma punição monstruosa. Para essa gurizada que está na escola, é advertência, eles colecionam. Quanto você tem? Eu tenho 52. Mané perdeu, eu tenho 64. Porque advertência é o máximo que tem numa escola. E é você dizer, ó, você está fazendo uma coisa errada, se fizer de novo, tem uma punição maior. Na escola não tem, é advertência em cima de advertência, isso é blefe. Eu trouxe nessa carreira uma contribuição para o sistema escolar que está tramitando até lá no MEC. Eu entreguei lá no MEC, está projeto de lei na CCJ, mas já é lei aqui no meu estado que você insere a reparação de danos além da advertência. Você não pode só advertir teu filho, não faz isso senão não dá certo. Tem que ter algo depois disso, você me reincidir. Para mim, só a advertência seria muito grave. E essas 18 sindicâncias, todas arquivadas, e a maioria delas por causa desse projeto. Porque esse projeto é o seguinte, na escola, tá divertido, sujou, limpou, põe o moleque para limpar a parede, lavar banheiro, saiu no Fantástico, saiu em todas as revistas aí. Ah, esse promotor está violando normas internacionais do trabalho infantil. E pá, do Ministério Público do Trabalho, a Érica Cocai, mandaram instaurar procedimento contra mim porque saía na televisão o moleque limpando o banheiro. Eu falei, não, ele não está trabalhando. Ele está reparando um dano. Ele sujou, ele limpa. E isso deu certo, virou lei, está tramitando aí no Congresso Nacional. Espero que se torne lei definitiva, está na CCJ. O que eu quero dizer é que o Conselho Nacional, voltando lá a nosso assunto, passou a ter medidas constrangedoras da independência funcional. O Ministério Público tem que tomar muito cuidado com o que ele está fazendo. O juiz, eu conheço juízes que perderam totalmente o estímulo de trabalhar realmente, porque corre o risco de um enfrentamento lá no CNJ também, sem dizer que essa intervenção, e como o Paulo Teixeira tentou fazer, manipuladora, usando o Congresso Nacional para compor a maior parte do Conselho, tanto de Justiça quanto do Ministério Público, mostra que há um desprezo à nossa Constituição. Isso nós estamos vendo. A nossa Constituição de 88, não que eu defenda agora, nesse momento, uma Constituinte, mas não é mais a mesma Constituição. A sua pergunta inicial foi o que mudou do Ministério Público quando eu entrei há 30 anos para agora? 115 emendas constitucionais e parte delas que ingerem na atividade do Ministério Público. Você teve uma lei, por exemplo, como agora a lei de abuso de autoridade. Eu estava lá no Congresso Nacional, junto com o Deltan Dallaiol, apresentando 3 milhões de assinaturas e as 10 medidas contra a corrupção. Um instrumento cirúrgico vindo da experiência da Lava Jato. Você sabe que essa questão de corrupção que aconteceu muitos anos atrás, quando começou, eu não me lembro mais ou menos o ano, que tinha aquele estigma que o promotor de justiça era o xerife. Mas eu entendo também que as pessoas vibravam com isso. Uhum. Você não acha que isso incomodou muita gente, até porque o promotor requer, o juiz decide? Você não acha que isso daí incomodou e o promotor pode sair para investigar? Entendeu? Isso acabou incomodando muita gente. Eu até ia lhe perguntar também, aproveitando esse gancho, Lava Jato. Uhum. Você não acha que o país, independente, você não acha que o país antes da Lava Jato era uma coisa e após a Lava Jato é outra? Sim.
Principalmente depois do desmantelamento da Lava Jato. Porque nós conseguimos chegar num momento especial de ver pessoas que se punham acima da lei respondendo como uma qualquer. De ver quem sempre se valeu do desvio, da corrupção, na renovação dos seus mandatos, indo preso. Não é? Infelizmente, nós percebemos aí uma manipulação direcionada, orquestrada pelas Cortes Supremas, no desmantelamento de um trabalho que orgulhava o Brasil e já fazia frente até à Operação Mãos Limpas lá da Itália, como nenhum outro. E o que é pior, nós só pegamos a ponta do iceberg. A corrupção e o desvio é muito mais, porque alguém que devolve 4 bilhões de reais, dizendo, olha, foi mais, mas eu tenho isso aqui por enquanto. Meu irmão, ninguém devolve 4 bilhões do que não roubou, do que não desviou. Sabe o que eu ia te perguntar? Uma coisa, que é uma curiosidade, não sei se você tem conhecimento técnico para explicar. Claro que alguns processos foram desmantelados aí e em cima de... E muito dinheiro retornou para o caixa do governo. Bom, se o processo foi desmantelado, se o cara deixou de ser culpado, onde que está esse dinheiro? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu não sei. Tá vendo? Você está vendo? É uma brincadeira, né? Não dá para entender. Ao que me parece, ainda está sob júdice. Então. Não foi devolvido. E não pode ser porque esse processo... Precisa dar origem desse dinheiro. Não entendi. Precisa dar origem desse dinheiro. Justamente. Tem que retornar de onde se desviou. Mais que isso, esses que já contribuíram, olha, eu só tenho isso aqui, mas nós sabemos que foi R$1 trilhão. 4 bilhões é insignificante perto do que se desviou. Tem coisa que a gente nem sabe. Por exemplo, eu fui membro do Conselho Nacional, que eu gosto de chamar antidrogas. Eu ia comentar aqui, tem aqui, mas como é muita coisa sobre biografia, vai estar escrito aí nos portais de notícia, mas é bom você falar. Saindo da sua boca é muito melhor. Eu representei, eu fui presidente de Conselho Antidrogas aqui, e cada estado tem o seu presidente de conselho. O decreto 5.912, assinado pelo então presidente Lula, que, na verdade, foi um golpe atípico da lei como eu vou poder dizer? Foi um decreto presidencial. Veja, a Lei 11.343, de 26 de agosto de 2006, é a nossa lei de drogas. Na ocasião, o presidente, então, Lula, vetou 15 artigos, acho que do artigo 8º ao 14, 15, vetou todo o Sistema Nacional sobre Drogas. Vetou. E um mês depois, ele legisla por um decreto presidencial apresentando o que ele queria do Conselho, do Sistema Nacional sobre Drogas. Um documento preparado para legalizar a maconha. Porque ele atribuía, no artigo 5º desse decreto 5.912, ele atribuía ao ministro da Saúde dizer que droga era lícita ou ilícita por portaria. Só isso, simples. E lá também tinha a Constituição do Conselho Nacional sobre Drogas. Eu entrei representando os conselhos estaduais. Então, eu era um representante do Brasil como conselheiro antidrogas. E eu queria até entrar nessa questão da maconha, porque eles foram mal informados, porque achou que com uma portaria o ministro da Saúde tiraria a cannabis da lista, e isso quer dizer que ela não era substância ilícita. Só que eles não sabiam, ou se sabiam, tentaram burlar, que o Brasil era signatário de um tratado internacional. Em 1961, Sérgio Pernambucano Filho representou o Brasil é signatário de um tratado internacional onde dizia que a maconha era droga perigosa. Bom, se em 1961
a maconha é uma droga perigosa. Por quê? Porque a maconha tem em torno de 3 até 3% de THC, que é a substância ativa da maconha. Mas imagina depois, quando o Lula assumiu, desde o Fernando Henrique tentou fazer isso em 92, o Lula tentou lá em 2000, 2003, mais ou menos. Como eu estou dizendo, esse decreto é de 2006. Ele tentou, então, legalizar no momento em que a maconha não era mais 3% de THC, não, já tinha 30% de FHC. Desculpa, eu sempre confundo os dois, eles são muito... FHC não, THC, que a maconha teve a sua potencialidade aumentada e agora deixou de ser perigosa, mas como estava num tratado internacional, o Brasil não conseguiu legalizar naquele tempo. Essa brincadeira que está vindo aqui, desse PL 399, que é para não só legalizar, mas reconhecer a comerciabilidade da maconha... Como é medicinal? Começou como medicinal, mas o Ministério da Saúde venceu isso. Ele já acolheu. Quem é que está precisando de canabidiol? Manda aqui, eu te prescrevo. Aí vamos, esvaziou. Aí teve o substitutivo. Esse substitutivo é que alterou tudo e ampliou para ter comércio até de cânhamo. Você planta maconha para fazer camisa, mano. Que isso? Claro que não. Não dá. Não cabe isso no Brasil. Bom, eu não quero desviar o assunto. É muito vasto, né? É muito amplo o que nós Não, então, o que eu estou falando é o que eu comentei, a questão daquele estigma do xerife, né? Que incomodou e vem de um tempo para cá tentando disponibilizar a função de vocês aí, né? De querer mexer. Mas deixa eu te perguntar outra... amplitude, viu, Zacarias? Essa amplitude de promover ação penal ou ação civil, o que não era penal era civil, então o promotor se tornou realmente um fiscal. Como, de fato, o promotor é um fiscal. E ele passou a ser municiado de recursos jurídicos de promover essas ações. Lá no começo, por exemplo, se entrar com ação civil pública, a liminar não tinha efeito, não podia entrar com recurso de liminar com efeito suspensivo. Então eu entrava com a liminar e mandava embargar uma obra lá que não tinha o impacto ambiental. A liminar parava a obra. Se o cara entrasse com recurso, agravo, qualquer coisa, nem por isso revogava a liminar. Hoje não, mudaram isso. Então, você entra, você ganha a liminar, o sujeito entra com recurso qualquer, suspende a liminar e ele volta a construir. Quando acaba a ação, já era, já não tem mais importância. Enfim, há uma série de coisas, sabe? Que essas 115 emendas constitucionais esvaziaram do Ministério Público, tirando muito desse poder de ação que o MP tinha. Eu enxergo que você é um cara bem... como você falou, você queria fazer medicina, mas eu não sei se é um problema de QI, você não passou. Mas eu acho que a tua vocação, na realidade, não é QI, tua vocação é ser advogado, era ser promotor público, né? Acho que Deus é o cara, né? Aquela coisa que você está numa situação, ele te tira, mentira, está fazendo um bom trabalho, mas às vezes até para te proteger, para te mostrar um novo caminho. E eu vejo que você tem essa vocação de querer oxigenado, de resolver as coisas. Eu vi esse time até no tratamento com você na entrevista, que eu vejo que você é um cara muito ocupado, você não tem tempo, você se envolve e tal. Mas eu queria que você me falasse, vamos ver, agora deu uma travadinha aí, mas ele volta. Eu queria que você comentasse o seguinte, o que marcou nesses 30 anos de carreira você como promotor de justiça? O que te marcou? Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas, deu uma travadinha lá. Se cair, doutor, ele entra de novo e eu coloco no ar. Esse conteúdo estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no Grupo Tati de Comunicação e na Rede Brasil Televisão, em alguns outros portais. Eu estou com o doutor Sérgio Fernando Harfuch, que é procurador de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ele saiu, ele deve entrar novamente, e eu vou colocar aqui para ele entrar novamente, eu coloco no ar.
Estamos com uma audiência elevadíssima. Estou só aguardando o doutor entra novamente, que eu coloco no ar aqui na... A gente havia até comentado, ó, se cair a internet, você vem... Estamos retransmitindo pelo Grupo do Tati, como disse, Ribeirão Preto região e na NET também. Eu estou aguardando o doutor Sérgio Fernando Harvuch. Ele atualmente é titular da 23ª Vara da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, deixa eu ver se o doutor está por aqui, para eu colocar no ar novamente. Vamos lá, já está aqui. Vamos lá, já vai entrar aí. Pronto, doutor, já está aí no ar. Estou aqui? Vamos lá, estamos na TV. Desculpa. Então, eu perguntei, o que nesses 30 anos marcou na sua carreira como promotor público e agora procurador? Eu tive vários fatores. Como eu disse, eu fui promotor em cidades de fronteira, mas... Comenta as comarcas que você trabalhou, quais foram as cidades, você lembra, Arão? Lembro, cada uma delas. Eu fui inicialmente promotor em Dourados, substituto, fui para Porto Murtinho, que é fronteira com o Paraguai, pelo Rio. De lá, eu fui para Glória de Dourados e atuei nas comarcas em torno de Glória de Dourados, 6, 7 cidades. Depois fui para Costa Rica, que foi um outro extremo, fronteira com Goiás e Mato Grosso. Fui para Ponta Porã de novo, fronteira com o Paraguai. Depois Dourados e Campo Grande, onde eu estou agora, depois promovido para a Procuradoria de Justiça, em grau de recurso, em segunda instância. O que mais marcou, eu posso dizer assim, seguramente, foi esse momento em que eu comecei a ver a molecada morrendo e indo preso, e meu filho tocou no assunto e falou, aí, chega antes da bala. Eu já havia desenvolvido um projeto em Ponta Porã, porque lá o professor vinha chorando, desesperado, doutor, o cara põe um Magnum 357 na minha carteira, dizendo que tá aqui é para mim. Eu falei, vamos ouvir. Foi quando eu ouvi todo o segmento escolar e começamos a criar algumas regras e eu passei a estar mais perto da escola. E a regra era a seguinte, quem tem responsabilidade é quem manda. Quem responde dentro da sala de aula, o professor. Então, professor, você é a autoridade aqui dentro, sem abuso e dando bom exemplo. Quem é que responde dentro da escola? É o diretor. Diretor, você é responsável. Precisa de policial? Você chama ou permite. Fazer convênio com a polícia. O professor já ficava com o rádio, o celular da viatura do bairro. Não deu conta? Polícia. Intervinha. Sem abuso, sem excessos. Tentando antecipar para a escola aquilo que iria acontecer numa delegacia. Isso foi evoluindo. Eu fiz um inquérito civil público, descobri corrupção dentro da educação, desvio de merenda, uma coisa que sempre tem por aí. Mas o mais importante foi criar um programa que eu chamo de PROSEV. É um programa de conciliação para prevenir a violência e a evasão escolar, aonde cada um responde. O aluno responde também. Sujou, limpa. Quebrou, conserta. Enfim, os pais respondem. Você quer receber a Bolsa Família, o Bolsa Escola? Artigo 129, 5º do ECA. Você vai matricular, acompanhar a frequência e o aproveitamento. Enfim, isso foi construindo um sistema de comportamento muito legal, que foi também umas 5, 6 sindicâncias, porque mandava moleque limpar banheiro. Isso é trabalho escravo, é trabalho forçado. Me representaram lá no Conselho Nacional. Olha isso aqui, que eu guardo bem na minha cabeça aqui, tá vendo? Tá. Era para eu perder meu cargo. Eles me denunciaram lá dizendo, exonera esse cara, promotor da infância, mandando um moleque limpar banheiro. Ele falou, não, mas tá certo, ele só se sujar que ele limpa. Me deu lá o prêmio e ainda mandou pôr nas escolas. Hoje, até no Distrito Federal. Com isso aí, dá habilidade extraordinária. Você recebe até o green card americano. Eu tive em Washington, Miami, São Francisco falando desse programa. Imagina se não, só isso já é o suficiente para eles lá. O americano acredita muito nessas coisas ele valoriza muito essas condecorações, essas relações,
essas representações. Eu costumo dizer há muitos anos que representação, você tem que comprometer. O que é comprometer? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Tem que contar, você tem que falar, porque tem cara que vai falar, não, porque o cara fala quem... Até vi outro dia um vídeo, porque o cara fala que a arrogância de falar o que ele é. Meu, você precisa falar o que você é. Você precisa fazer seu marketing, porque ninguém vai fazer por você. Precisa mostrar as suas qualidades. Como é que isso vai aparecer com o seu trabalho? Aparece, mas, meu, quem é o cara? Por quê? Meu, é isso aí que eu enxergo. Excelente. Bom, o fato é que isso realmente trouxe uma adesão fantástica. Aliás, o Fantástico, se entrar no Fantástico, entra no meu Instagram lá, Promotor H, Arfushi, tem algumas coisas que em 2010 foi parar no Domingo Espetacular, enfim. Você viu um título que eu tenho lá da Justiça Juvenil Americana, eu fui trocar experiências com promotores lá dos Estados Unidos, e hoje está no Congresso Nacional, um projeto de lei nacional na CCJ. Projeto 2410/2019 está lá esperando para ser aprovado na CCJ também. Talvez eles estejam esperando chegar lá para fazer isso. Bom, de qualquer forma, o que nós temos é que as escolas cívico-militares, inclusive do Distrito Federal, adotou esse meu programa para trazer regras que a escola não tinha. Você vê que é absurdo. O cara quebra a escola, bate no professor, é só advertência. Aí ele você não vale nada. Agora não, tem reparação de danos e tem realmente repercussão. Cada um responde pelo que tem. É um programa que tem a seu lado escolar, porque põe no regimento, tem o seu lado legislativo, que a Câmara ou o Congresso aprova, e também equipa as promotorias de justiça. Eu tive num simpósio internacional aí em São Paulo, que o Ministério Público do Brasil adotou como regra de prevenção a atos infracionais. Pelo seguinte, na escola, o cara deu um tapa na orelha do outro. No mínimo, ou é viés de fato, ou lesão corporal. Quebra o vidro, dano ao patrimônio público, picha a parede, conspurcação de bem público, 3, 4 brigando, rixa, xingou a mãe da professora, pode ser difamação. Bom, tirando aqueles mais graves, disparo de arma de fogo, tráfico de droga, etc., tudo isso está indo para em delegacia. Falei, para aí, o delegado tem que ter condição de apurar coisas mais graves. Esse negócio vamos resolver na escola, com o apoio da promotoria. Então, no lugar de eu trazer um moleque para a delegacia, para depois representar ele, tomar uma advertência do juiz, não. Em 24 horas, chama a mãe dele, sujou, limpa, quebrou, conserta, se retrata. Tem 3 brigando, eu não vou querer saber quem foi. Põe os 3 lavando prato lá na cozinha, lá, enquanto não se der. Eu resolvi muita coisa, eu tive situações importantes, e isso está evoluindo. Esse programa está evoluindo e está, por exemplo, em Minas Gerais. Dr. Serlon, um grande amigo meu, ele integra isso dentro de um grupo de ação maior chamado Justiça na Escola. É um programa legal, viu? E outra, não dá mole para essa molecada, não, porque mas o estatuto só fala em direitos. Não é verdade. O artigo 6º fala também em obrigações. E quando você é obrigado a mãe que manda, lá diz exigir respeito, obediência e serviços próprios da idade. Artigo 1634 do Código Civil. Ora, se a mãe e se os pais podem exigir, é porque é uma obrigação da criança. Serviço, limpar. Então, o pai e a mãe que manda o guri limpar o quarto, arrumar a cama, lavar prato, cuidar da grama, não está cometendo excesso, não. Está cumprindo a lei. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui com o Dr. Sérgio Fernando Arfushi, atualmente titular da 23ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, licenciado para concorrer ao Senado. Eu queria dizer, eu ia lhe perguntar uma coisa importante. Por que você acha que, com toda essa bagagem, esse tempo de Ministério Público, segunda instância, já uma grande experiência, né, saber avaliar o que foi feito na primeira instância, os autos que vêm para a segunda, recurso, aquelas coisas todas. Essa questão da vara da infância, que é uma coisa que pega hoje.
Você acha que ainda daria para trabalhar mais uns 10 anos? Não dá para aposentar? Eu já tenho tempo de aposentadoria, mas não pela expulsória. Eu tenho mais 15 anos que eu posso permanecer sem ser obrigado a me aposentar. Estou sacrificando esse período que me resta, porque eu tenho aqui uma celeuma no nosso Tribunal Regional Eleitoral. Eu tive uma decisão, quando eu saí para o Senado em 2018, teve uma decisão unânime e inédita no Brasil, reconhecendo o direito de um promotor se afastar sem abandonar o cargo para concorrer às eleições. Nós temos uma lei orgânica que prevê até o prazo que eu tenho que me afastar 6 meses antes das eleições. E, em base disso, é que eu me afastei, eu pedi a desincompatibilização, disputei uma eleição. Quando eu registrei minha candidatura, um adversário entrou com a ação pedindo a cassação do meu registro, que não tinha sido dado ainda, porque eu era promotor. Como eu disse, a emenda 45 passou a proibir promotor de ser candidato, de se filiar a partido. Peraí. Até então, era só condenado e analfabeto, que não podia ser candidato. E um candidato analfabeto, um presidente condenado analfabeto, enfiou o promotor na brincadeira. Foi isso que aconteceu. Então, a partir de 2004, a Constituição proíbe promotor de ser filiado a partido ou candidato. Só que eu já tinha 12 anos de Ministério Público e o tribunal entendeu que a lei não retroage para prejudicar direitos adquiridos. Votar e ser votado é direito de cidadão, faz parte da cidadania. Você não poder ser votado, você é meio cidadão. E isso é uma resposta para quem não sabe escrever, como é que ele vai representar alguém, o analfabeto. E até isso eles burlam a lei. Mas o condenado. Só que o que ocorre? Existe um limbo ainda, porque depois de 2004, tudo bem, promotor não pode ser candidato. Mas, e antes de 2004? Se não pudesse, para que fez a emenda 45? Foi a partir dela que foi obrigado. Então, primeiro o tribunal aqui entendeu que eu não podia, que eu podia ser candidato, o que eu não posso é acumular. Então, eu fui eleito, eu tenho que escolher na diplomação se eu sigo o promotor ou ocupo o cargo. É diferente, né? Se bem que existem categorias, como, por exemplo, os policiais federais, eles se afastam do seu cargo, exercem o mandato, seja o que ele quiser, deputado federal, por exemplo, acabou o mandato, ele volta à função dele. O que ocorre? Nós temos 4 capítulos na Constituição Federal: Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. O Ministério Público não está em nenhum desses 3. Porque incomoda, talvez? Você acha que incomoda, não? Você acha que o Ministério... Você acha que claro. Você acha que um promotor público ser político incomoda? Mas sem dúvida, porque você tem conhecimento. Olha só, como promotor, trabalhando como promotor, eu tenho lei, que até tem o meu nome lá, mas tem lei tramitando no Congresso Nacional, tem lei em vários lugares do Brasil, que eu ajudei a redigir, sendo promotor. Você tem muito mais condição de debater a formação de lei, principalmente no legislativo. Ora, isso é quase que óbvio. Não, mas para que você tem assessor? Ora, eu tenho um assessor com quem eu posso discutir, ele está certo ou está errado. O cara que não entende nada vai engolir o que é assessor dele. Então, eu não votei no assessor dele, eu votei nele. E aí é onde entra. E por que a formação moral de um promotor, ela é mais orientada à legalidade, ao cumprimento da lei. Não é? Então, o promotor não vai entrar dentro de uma esfera dessa para se corromper. Eu não faço a mínima questão. Se eu não puder contribuir com o que eu vejo o Brasil hoje, por exemplo, um Senado acuado, porque estão permitindo pessoas que não têm uma moral ilibada, tem processo, rabo preso, crime praticado, como tem aí um senador que tem 10 processos por improbidade administrativa.
que saiu daqui do Estado, é senador. Como é que esse cara vai enfrentar uma questão se ele tem telhado de vidro? E é por isso que a gente vê um Senado hoje acuado, inoperante. Dá vergonha de ver o que esse Senado tem feito. Eu acho que você já comentou, mas eu queria, como o nosso tempo já está estourando aí, o que, na sua opinião, hoje, qual é o maior bem a ser protegido do Ministério Público? A gente não sei se você comentou sobre isso já. Liberdade, irmão. Liberdade. A liberdade constitucional, sabe? Você está vendo preso ir para a rua, preso porque, apesar de condenado, não existe lugar nenhum. Segunda instância, não discute mais prova. O cara é culpado. A presunção não é de inocência, a presunção é de culpa. Eu só preciso ver a dosimetria da pena. Então, essa lambança que uns ministros fizeram aí, de uma forma ativista, de uma forma tendenciosa, porque eram até empregados desses que eles desprocessaram, despenalizaram. Tem que criar um verbo, porque os caras fizeram uma coisa que não existe. Você tem que criar um verbo para adequar essa função absurda, né? Então você vê que absurdo que chegou. Então o cara é criminoso, está provado que ele desviou, quebrou o país, não é? Ele está solto. E agora você tem um parlamentar preso com tornozeleira porque ele emitiu opinião. O maior bem hoje a defender é a liberdade de cidadão, sabe? O direito de expressar a sua opinião, de ser livre. Desde que não haja ofensa, você pode... eu também enxergo. Desde que não haja uma ofensa, entendeu? Eu acho que liberdade de expressão é o primordial hoje. Mas ainda que tenha ofensa... Tem ofensa? Não, ele responde. Todo mundo fala isso. Eu respondo. Né? Mas... então, existem algumas divergências nessas questões. Mas, assim, tem coisas que, quando o cara ofendeu, doutor, eu não sei, minha opinião eu acho assim, é mais fácil você emitir a sua opinião de coisas que você possa provar. Eu acho que depois que você falou, mesmo que você responda lá na frente, o estrago já está feito. Tem razão. Eu não sei se eu estou correto, que eu estou... Totalmente. Inclusive, a nossa legislação eleitoral é feita justamente para favorecer quem tem o domínio da verba, do recurso, da reeleição. Porque você enfrenta fake news, o cara esparrama um troço que não é verdade. Você entra com a ação, a justiça manda ele se retratar e até pagar multa. Aí, primeiro ele solta a coisa aqui, ó, numa manchete assim, garrafal. E aí ele responde num rodapézinho de linha. Com isso, ele não... Você falou certo. Depois que soltou, meu filho, é complicado você recolher. Eu queria fazer um comentário de uma situação que eu passei muito rápido. Eu vou te fazer a última pergunta, que eu preciso encerrar. Uma vez também houve um caso assim, e aí eu cheguei na pessoa que era um jornalista, um cara de renome, um cargo elevadíssimo, falei, você não pode falar isso, você não tem certeza. Uhum. Ele falou assim para mim, já está previsto. O que ele quis dizer? Já estava previsto que ele ia ser processado e que ele já tinha a verba para pagar essa ação que ele ia receber nas costas. Até o momento que você possa enfiar um criminal e um civil no cara. Aí eu quero ver até onde você pode carregar, porque eu acho que tem limite. Então, assim, não é só o seu meio, outro meio aqui, acolá. O meu também é complicadíssimo. Então tem que ter cautela no que vai falar realmente. Eu estou com o doutor Sérgio Fernando Harfuch, atual titular da 23ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, licenciado para concorrer ao Senado. Eu quero agradecer o seu prestígio, doutor, o seu tempo, que eu sei que você está com uma correria. Não é o nosso perfil, como eu falei. Estou indo para o Maranhão, político. Pessoal, tem lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, fazer o merchan aqui. Primeiro Congresso Conservador Cristão lá em São Luís do Maranhão. Por favor, amanhã eu vou estar lá junto com a galera de primeira aí, viu? Que bom. Eu vou te perguntar, Sérgio, para quem você... Eu quero agradecer o Afonso, que me indicou, que é seu colega, vários colegas aí. Quero também, uma hora, também
Quero entrevistar também o Deltan. Deltan esteve comigo há um tempo atrás, quando eu dirigia uma grande grupo de televisão, eu era diretor nacional, ele esteve me cumprimentando lá. Queria uma hora que ele entrasse em contato comigo. Eu já tentei falar com ele, mas não consegui, mas em algum momento a gente vai dar certo. Para quem você entrega o seu cartão de visita? Eu queria encaminhar o meu Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Magno de Lacerda, que é o nosso primeiro promotor que ocupa a função de Procurador-Geral de Justiça, aqui eleito, Pô, e que também tem aí uma carreira brilhante e expressiva. Eu confesso para você que eu não ainda obtive o retorno dele, mas como já havia falado para você, vou fazer o contato e aí, claro, vai ser também, eu tenho certeza, a mesma hora. Eu estou à disposição. Já entrevistei o Procurador-Geral de São Paulo, o doutor Mário Sarrubo, que é uma elegância, e ele ainda foi numa situação muito crítica, mas será um prazer. Eu estou tentando o Jarbas lá de Belo Horizonte, que eu já entrevistei alguns anos atrás na TV, quando ele era procurador, e agora é procurador-geral. Então, assim, o canal está aberto para mostrar o que literalmente vocês fazem. Doutor, muito obrigado. Para não ficar em pauta, se você me permitir. Claro, vamos lá. Juntamente, caso o doutor Alexandre não possa, eu já procuro falar com o doutor Edgar Miranda. Tá combinado. Que é procurador de justiça também. Fantástico as experiências que ele tem. Sinta-se abraçado, tá? E boa sorte, doutor, tá? Deus abençoe. Deus abençoe você. Excelente programa. Obrigado pela gentileza de me convidar.